A mansão erguia-se imponente no bairro nobre de Belo Horizonte. Suas janelas amplas, refletindo o sol da tarde, que insistia em banhar a capital mineira com uma luz dourada e melancólica. Eram 4 andares de luxo ostensivo, com jardins meticulosamente aparados e uma fonte de mármore italiano que jorrava água cristalina na entrada principal. Para quem passava pela avenida arborizada, aquela propriedade representava o ápice do sucesso, o sonho materializado de quem conquistou tudo com as próprias mãos. Mas por trás daqueles muros altos e portões de ferro trabalhado, uma verdade sombria se escondia entre os corredores silenciosos e quartos vazios, como um segredo que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Eduardo Almeida tinha 45 anos, e um império construído tijolo por tijolo no competitivo mercado imobiliário de Minas Gerais. Seus empreendimentos espalhavam-se por toda a região metropolitana, prédios espelhados que tocavam o céu e condomínios de luxo que prometiam exclusividade absoluta. O nome Almeida era sinônimo de prosperidade, de negócios fechados com apertos de mão firmes e contratos milionários assinados em salas refrigeradas, de hotéis 5 estrelas. Eduardo vestia ternos italianos impecáveis, dirigia carros importados que rugiam pelas ruas da cidade e frequentava os restaurantes mais exclusivos da Savassi, onde era recebido com reverências e sorrisos interesseiros. Sua agenda estava sempre repleta. Reuniões se sobrepondo a jantares de negócios, viagens relâmpago para São Paulo e Rio, quando as oportunidades exigiam sua presença física. Ele era a personificação do sucesso implacável, daqueles homens que não conheciam o significado da palavra descanso e que enxergavam cada minuto como uma oportunidade de multiplicar fortunas. Mas Eduardo nem sempre havia conhecido esse mundo de privilégios. Sua infância transcorrera nas ruas difíceis da periferia de Belo Horizonte, onde o asfalto rachado cedia lugar à terra vermelha característica de Minas, onde as casas se amontoavam em costa acima e o cheiro de pão de queijo fresco misturava-se ao som de crianças brincando descalças. Seu pai, homem de poucas palavras e muito trabalho, havia morrido jovem, deixando Isabel com 2 filhos pequenos e uma dívida que parecia impossível de saldar. Eduardo crescera vendo a mãe costurar roupas madrugada adentro, os dedos calejados movendo a agulha com precisão enquanto seus olhos lacrimejavam de cansaço. Ele jurou a si mesmo que nunca mais passaria necessidade, que construiria um império tão sólido que nenhuma tempestade conseguiria abalar. E cumpriu sua promessa com uma determinação que beirava a obsessão, escalando degraus sociais com a frieza de quem aprendeu que sentimentos eram luxos que homens ambiciosos não podiam se dar ao prazer de cultivar. Agora, décadas depois, Isabel Almeida vivia naquela mesma mansão que o filho construíra. Mas sua existência estava confinada a um quarto no 3º andar, longe do burburinho inexistente da casa. Aos 68 anos, Isabel carregava no rosto as marcas de uma vida inteira de sacrifícios, rugas profundas que contavam histórias de noites sem dormir e sorrisos guardados apenas para os filhos. Seus cabelos, outrora negros como a noite mineira, agora eram fios brancos penteados com simplicidade, presos num coque frouxo que ela mesma arrumava com as mãos trêmulas todas as manhãs. Uma doença crônica rara havia se instalado em seus pulmões como um intruso silencioso, roubando-lhe o fôlego aos poucos, transformando cada respiração num esforço consciente e doloroso. O diagnóstico chegara 2 anos antes, acompanhado de uma lista extensa de medicamentos caros e recomendações médicas que exigiam atenção constante. Mas Eduardo, sempre ocupado demais para visitar o quarto da mãe, delegara os cuidados a enfermeiras que vinham esporadicamente, trocando receitas e partindo sem olhar nos olhos daquela senhora que definhava lentamente.
Isabel passava os dias sentada numa poltrona de veludo desgastado próxima à janela, observando a cidade se estender até onde a vista alcançava. Os morros de Belo Horizonte desenhando curvas suaves no horizonte. Ela lembrava de Eduardo menino, daquele garoto de olhos brilhantes que prometia dar-lhe o mundo, que segurava sua mão com força quando atravessavam ruas movimentadas. Onde estava aquele menino agora? O homem que subia as escadas apressadamente, que mal acenava quando cruzava com ela nos raros momentos em que seus caminhos se encontravam, parecia um estranho vestido com a pele de seu filho. Isabel não o culpava completamente. Sabia que carregava nas costas o peso de decisões antigas, escolhas que fizera quando a vida a colocara contra a parede e não havia opções fáceis. Mas a solidão doía. Doía como suas articulações enrijecidas, como o ar que entrava ralo em seus pulmões, como as refeições frias que comia sozinha, num quarto que cheirava a remédios e abandono. Foi numa manhã de segunda-feira, quando o céu de Belo Horizonte amanhecia carregado de nuvens cinzentas, prenunciando chuva, que Maria Silva atravessou pela primeira vez os portões daquela mansão. Ela tinha 32 anos e trazia no rosto a serenidade de quem já enfrentou tempestades piores. Vinha do interior de Minas Gerais, de uma cidadezinha onde todos se conheciam pelo nome, onde as festas juninas ainda eram o evento do ano, e o queijo curado pendurado no varal era moeda de troca entre vizinhos. Maria havia migrado para Belo Horizonte anos atrás, trazendo consigo apenas uma mala velha e uma filha pequena nos braços, em busca de oportunidades que o interior não conseguia oferecer. Trabalhou como vendedora, como auxiliar de cozinha, como tudo que aparecia, economizando cada centavo com a disciplina de quem conhece o valor do dinheiro suado. Sua filha agora tinha 8 anos e estudava numa escola pública decente, e Maria sonhava em dar-lhe um futuro melhor, cheio de livros e possibilidades. Mas havia algo mais profundo movendo Maria naquela manhã, algo que ela guardava no peito como um segredo ardente. Meses atrás, ao organizar pertences antigos de sua mãe adotiva falecida, Maria encontrara documentos amarelados pelo tempo, certidões de nascimento com nomes que não correspondiam, cartas escritas com caligrafia trêmula que contavam uma história de separação forçada. A verdade a atingira como um raio em tarde de temporal. Ela não era quem sempre acreditara ser. Sua mãe biológica, Isabel Almeida, havia sido obrigada a entregá-la para a adoção décadas atrás, quando a pobreza era tão extrema que manter um bebê significava condená-lo à fome. Maria passara semanas investigando, juntando pedaços de um quebra-cabeça doloroso, até confirmar que Isabel estava viva e vivia justamente naquela mansão em Belo Horizonte. A decisão de retornar à vida da mãe sem revelar sua identidade imediatamente não foi fácil. Mas Maria precisava entender quem era aquela mulher. Precisava observá-la de perto antes de abrir feridas que talvez nunca cicatrizassem completamente. Quando a porta de madeira maciça se abriu e Eduardo apareceu no hall de entrada, Maria sentiu o coração disparar. Aquele era seu irmão, o filho que Isabel escolhera manter enquanto ela fora entregue a estranhos. Eduardo mal olhou para Maria, apenas acenou com a cabeça enquanto falava ao celular sobre contratos e prazos, gesticulando impaciente para que ela seguisse a governanta que aparecera para mostrar-lhe a casa. Maria engoliu o nó na garganta e seguiu em frente, observando cada detalhe daqueles corredores imensos, quadros caros pendurados em paredes que ecoavam seus passos. A governanta, uma senhora de meia-idade chamada Joana, explicava as rotinas com eficiência mecânica, mostrando onde ficavam os produtos de limpeza, quais cômodos precisavam de atenção diária, quais Eduardo raramente utilizava. Maria escutava tudo com atenção, mas seus pensamentos estavam no terceiro andar, onde a governanta mencionara que ficava o quarto de Dona Isabel.
A primeira semana de Maria na mansão transcorreu como uma dança cuidadosa entre observação e discrição. Ela acordava antes do sol nascer, quando Belo Horizonte ainda dormia sob o manto escuro da madrugada, e pegava 2 ônibus lotados que cortavam a cidade de ponta a ponta, carregando trabalhadores sonolentos em direção aos bairros nobres. Chegava à mansão quando as primeiras luzes rosadas começavam a atingir o céu acima da Serra do Curral, e imediatamente vestia seu uniforme simples para começar o trabalho. Suas mãos moviam-se com eficiência pelos cômodos imensos, passando pano em móveis de madeira nobre, aspirando tapetes persas que valiam mais do que ela ganharia em anos, polindo espelhos que refletiam seu rosto cansado, mas determinado. Joana, a governanta, elogiava sua dedicação, comentando que finalmente haviam encontrado alguém de confiança, alguém que trabalhava sem reclamar e não questionava as estranhezas daquela casa. Mas o verdadeiro motivo de Maria estar ali pulsava como um tambor em seu peito sempre que subia as escadas em direção ao 3º andar. Isabel. Sua mãe biológica estava a poucos metros de distância, separada dela apenas por uma porta de madeira que Maria observava com uma mistura de ansiedade e antecipação. Durante os primeiros dias, Maria apenas limpava o corredor próximo ao quarto, esfregando o chão com movimentos lentos, aguçando os ouvidos para captar qualquer som que viesse do interior daquele cômodo. Ouvia tosses abafadas, respirações irregulares, o arrastar de chinelos sobre o piso de madeira. Cada som era como uma punhalada em seu coração, confirmando o que ela já suspeitava. Isabel não estava recebendo os cuidados adequados. Foi numa quinta-feira chuvosa, quando a água batia violenta contra as janelas e o céu de Belo Horizonte parecia querer desabar sobre a cidade, que Maria finalmente entrou no quarto de Isabel pela primeira vez. Joana havia saído para resolver pendências e Eduardo estava em viagem de negócios em Brasília, o que deixara a mansão ainda mais silenciosa e vazia. Maria subiu as escadas com o coração acelerado, carregando produtos de limpeza como desculpa, e bateu suavemente na porta. A voz que respondeu era fraca, quase um sussurro que se perdia no barulho da chuva. Maria girou a maçaneta e entrou. O quarto era amplo, mas sufocante, com cortinas pesadas que bloqueavam a maior parte da luz natural. Um cheiro de mofo, misturado a medicamentos, pairava no ar, fazendo Maria franzir o nariz involuntariamente. Isabel estava sentada na poltrona de veludo próxima à janela, uma manta fina cobrindo suas pernas magras. Quando seus olhos se encontraram com os de Maria, algo inexplicável aconteceu. Isabel sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, como se reconhecesse naquela moça desconhecida uma presença familiar. Maria sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas as conteve com força, respirando fundo antes de falar. Apresentou-se como a nova faxineira e perguntou se poderia limpar o quarto. Isabel acenou afirmativamente, seus dedos trêmulos ajustando o xale de crochê que cobria seus ombros curvados. Enquanto limpava, Maria observava tudo com atenção de detetive. Frascos de remédios espalhados pela mesinha de cabeceira revelavam datas de validade vencidas há meses. Uma bandeja com comida intocada já fria e com aspecto pouco apetitoso descansava sobre uma cômoda. As roupas de cama estavam amarrotadas, evidenciando que ninguém as trocava com a frequência necessária. O copo de água ao lado da cama estava vazio, e Maria percebeu que Isabel provavelmente passava horas sem que ninguém viesse verificar se precisava de algo. A raiva começou a ferver em suas veias, mas ela a empurrou para baixo, mantendo a expressão serena enquanto trabalhava. Esta não era a hora de confrontos, era momento de reconstruir pontes que o tempo havia derrubado. Isabel começou a falar,
sua voz rouca, mas carregada de uma doçura que sobrevivia apesar de tudo. Comentou sobre o tempo, sobre como a chuva em Belo Horizonte sempre trazia memórias de quando era jovem e caminhava pelas ruas do centro sem guarda-chuva, deixando-se molhar enquanto ria com as amigas. Falou sobre os tempos difíceis, quando criava o filho sozinha e precisava inventar malabarismos para colocar comida na mesa. Suas palavras eram cheias de nostalgia, mas também de uma tristeza profunda, como se cada memória boa viesse acompanhada de um arrependimento que ela não conseguia verbalizar completamente. Maria escutava absorta, movendo o pano de limpeza cada vez mais devagar, fazendo perguntas delicadas que encorajavam Isabel a continuar falando. Aos poucos, uma conexão começava a se formar ali naquele quarto esquecido, uma ponte invisível entre duas mulheres que compartilhavam muito mais do que sabiam. Quando Maria estava prestes a sair, Isabel segurou seu braço com uma força surpreendente para alguém tão fragilizada. Olhou nos olhos da jovem e disse que estava feliz por ter alguém para conversar, que as enfermeiras vinham e iam sem nunca realmente a verem, sem nunca perguntarem como ela estava de verdade. Maria apertou suavemente a mão enrugada de Isabel e prometeu que voltaria, que conversariam mais. Ao fechar a porta atrás de si, Maria encostou-se na parede do corredor e permitiu que algumas lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto. Era sua mãe ali dentro, definhando sozinha enquanto o filho próspero tocava sua vida, como se ela não existisse. Nos dias seguintes, Maria desenvolveu uma rotina paralela ao seu trabalho oficial. Chegava mais cedo e subia ao quarto de Isabel antes que Joana aparecesse, levando frutas frescas compradas com seu próprio dinheiro no mercado municipal, pães de queijo ainda quentinhos que ela mesma fazia na pensão onde morava. Preparava chás de ervas que sua mãe adotiva lhe ensinara, infusões que ajudavam com a respiração e acalmavam a tosse persistente. Isabel recebia cada gesto com gratidão comovente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. As conversas se aprofundavam, Isabel compartilhando histórias de sua juventude em Minas Gerais, de como conhecera o marido numa festa junina, de como dançaram a noite toda sob um céu estrelado. Falava também das dificuldades, de como precisara fazer escolhas impossíveis quando a pobreza a apertava. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal. Maria notou que Isabel evitava falar sobre Eduardo com profundidade. Apenas mencionava que ele estava ocupado, que os negócios exigiam muito dele. Mas havia algo nos olhos da senhora, uma mágoa profunda que ela tentava disfarçar com desculpas. Maria começou a entender que a negligência do irmão não era apenas resultado de agenda lotada. Havia camadas mais complexas naquela relação. Uma tarde, enquanto arrumava o criado mudo, Maria encontrou uma fotografia antiga escondida entre papéis. Na imagem desbotada, Isabel aparecia jovem e radiante, segurando um bebê nos braços. Mas não era Eduardo. Seu coração disparou quando percebeu que estava olhando para si mesma, para aquela bebê que fora entregue para adoção décadas atrás. Isabel guardava sua foto, mesmo depois de todo esse tempo. As semanas passavam e a saúde de Isabel mostrava pequenas melhoras devido aos cuidados discretos de Maria. Sua respiração ficara um pouco menos dificultosa, a cor voltava gradualmente às suas bochechas antes pálidas. Ela sorria mais, esperava ansiosamente pelos momentos em que Maria aparecia. Uma conexão profunda florescia entre elas, algo que transcendia a relação entre patroa e empregada. Isabel começara a tratar Maria como uma filha, um termo de carinho que escapava naturalmente de seus lábios e que fazia o coração de Maria apertar dentro do peito. A verdade pulsava entre elas sem ser pronunciada. Uma verdade que Maria sabia que precisaria revelar em breve, mas que ainda temia pela reação que poderia provocar. Por enquanto, contentava-se em estar perto,
em compensar décadas de ausência com pequenos gestos diários de amor e cuidado. Eduardo retornou de sua viagem numa sexta-feira ao entardecer, quando Belo Horizonte se preparava para mais um fim de semana e o trânsito já começava a congestionar nas principais avenidas. Entrou pela porta principal com sua pasta de couro italiana debaixo do braço, afrouxando a gravata com um suspiro de cansaço. A reunião em Brasília havia sido extenuante. Negociações tensas sobre um empreendimento bilionário que exigia sua atenção total. Tudo o que queria era um banho quente, um uísque e silêncio absoluto. Joana o recebeu no hall, informando sobre os acontecimentos da semana com a eficiência de sempre. Eduardo ouvia pela metade, acenando distraidamente enquanto subia as escadas em direção a seus aposentos no segundo andar. Foi quando passou pelo terceiro andar que algo inusitado capturou sua atenção. Vozes femininas vinham do quarto de sua mãe. Não apenas uma, como era habitual quando as enfermeiras faziam suas visitas esporádicas, mas duas conversando animadamente. Eduardo franziu a testa e aproximou-se da porta entreaberta, espiando pelo vão. Isabel estava sentada em sua poltrona, mas havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam com uma vivacidade que Eduardo não via há anos, e ela sorria enquanto conversava com uma mulher jovem de costas para a porta. A moça estava arrumando flores frescas num vaso, gérberas coloridas que traziam vida àquele ambiente antes tão sombrio. Eduardo reconheceu o uniforme da nova faxineira e sentiu uma pontada de irritação irracional. Por que aquela empregada estava ali, gastando tempo conversando quando deveria estar trabalhando? Bateu na porta com força, fazendo ambas as mulheres se virarem assustadas. Maria encontrou pela primeira vez os olhos de Eduardo de verdade, não apenas o vislumbre apressado do primeiro dia. Ele era alto, tinha a mesma estrutura óssea de Isabel, o mesmo formato de rosto que ela via no espelho todas as manhãs. Eram irmãos, compartilhavam o mesmo sangue, mas ele a olhava com frieza, como se ela fosse uma intrusa invadindo o território privado. Eduardo perguntou o que estava acontecendo ali, sua voz carregada de autoridade empresarial. Maria respondeu calmamente que estava apenas fazendo companhia à senhora enquanto limpava o quarto, que Dona Isabel parecia gostar de conversar. Eduardo virou-se para a mãe, perguntando se ela estava bem, se precisava de algo. Isabel acenou que sim, que estava ótima, melhor do que em meses. Ele estudou o rosto dela com estranheza, percebendo que realmente havia algo diferente, mas não conseguindo identificar exatamente o que. Ordenou que Maria voltasse às suas funções e fechou a porta atrás de si com mais força do que o necessário. No corredor, encostou-se na parede e passou as mãos pelo rosto. Quando fora a última vez que realmente olhara para sua mãe? Quando parara de vê-la como a mulher que o criara e passara a vê-la apenas como mais uma responsabilidade em sua lista interminável de obrigações. Eduardo afastou esses pensamentos incômodos e desceu as escadas buscando refúgio em sua rotina de sempre. Mas algo havia sido plantado em sua consciência naquele breve momento, uma semente de desconforto que começaria a germinar lentamente. Maria continuou seu trabalho com o coração acelerado. O encontro com Eduardo havia sido breve, mas intenso, e ela sentira a hostilidade emanando dele como calor de asfalto em tarde de verão. Seu irmão era exatamente como Isabel descrevera em fragmentos de conversas, bem-sucedido, controlador, emocionalmente distante. Mas Maria também conseguira ver além da fachada fria. Percebera o lampejo de confusão em seus olhos quando olhara para Isabel e a encontrara diferente. Havia esperança ali, escondida sob camadas de negação e ambição. Eduardo não era um homem sem coração, era apenas alguém que aprendera a enterrar seus sentimentos tão fundo que esquecera onde os havia deixado. Nas semanas seguintes, a tensão na mansão aumentou gradualmente.
Eduardo começou a prestar mais atenção ao que acontecia em sua própria casa, algo que não fazia há anos. Notou que o quarto de Isabel estava mais limpo, que havia sempre flores frescas no vaso, que sua mãe parecia mais alerta durante os raros momentos em que cruzavam caminhos. As enfermeiras comentaram que a saúde da senhora apresentava melhoras inexplicáveis. Sua respiração estava menos dificultosa e ela tossia menos durante a noite. Eduardo não era tolo. Conectou rapidamente essas mudanças à presença constante da nova faxineira. Começou a observar Maria de longe, notando como ela subia ao terceiro andar com frequência suspeita, como carregava sacolas que claramente não continham apenas produtos de limpeza. Uma manhã, Eduardo decidiu confrontar a situação diretamente. Esperou Maria na cozinha enquanto ela preparava um chá para Isabel, seus passos silenciosos sobre o piso de porcelanato. Quando ela se virou e o encontrou ali, parado com os braços cruzados, quase deixou a xícara cair. Eduardo perguntou o que exatamente ela estava fazendo. Por que gastava seu próprio dinheiro com medicamentos e alimentos para sua mãe. Maria respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Explicou que perceberá que Dona Isabel precisava de mais cuidados do que estava recebendo, que os remédios estavam vencidos, que ela passava dias sem companhia adequada. Sua voz era firme, mas não acusatória, apenas factual, o que de alguma forma tornava tudo pior. Eduardo sentiu a raiva subir por sua garganta, mas não era raiva direcionada a Maria. Era raiva de si mesmo, do espelho que aquela moça estava colocando na sua frente, forçando-o a enxergar o que havia se tornado. Respondeu rispidamente que pagava enfermeiras para cuidar de Isabel, que não era responsabilidade de uma faxineira interferir em assuntos médicos. Maria não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente e disse algo que mudaria tudo. Afirmou que enfermeiras vinham e iam, mas Isabel precisava de alguém que realmente se importasse, alguém que a visse como pessoa e não como obrigação profissional. Suas palavras cortaram o ar como lâminas afiadas, e Eduardo ficou sem resposta por longos segundos, que pareceram se arrastar eternamente. Foi então que algo dentro dele rachou. Eduardo deixou-se cair numa cadeira da cozinha, a postura imperial desaparecendo para dar lugar a um cansaço profundo. Pela primeira vez em anos, permitiu que as defesas caíssem, mesmo que apenas por um momento. Começou a falar, palavras saindo em jatos irregulares, sobre como construíra tudo do zero. Como trabalhara dias e noites sem descanso, para nunca mais sentir o gosto amargo da pobreza. Falou sobre como, no processo, havia se distanciado de tudo que realmente importava, incluindo a mulher que sacrificara sua própria vida para lhe dar chances. Maria escutou em silêncio, vendo pela primeira vez o ser humano por trás do empresário implacável. Via traços de sua própria história ali, a luta para sobreviver, o medo de voltar à miséria. Eram mais parecidos do que Eduardo imaginava. Quando ele finalmente olhou para Maria novamente, havia lágrimas contidas em seus olhos. Perguntou por que ela fazia aquilo. Por que se importava tanto com uma desconhecida? Maria sentiu que era hora de começar a plantar as sementes da verdade. Respondeu que talvez não fosse tão desconhecida assim, que às vezes as pessoas se conectam de formas inexplicáveis, que Isabel a fazia lembrar de alguém muito importante que ela perdera. Eduardo estudou o rosto dela com atenção renovada, algo em suas feições despertando uma sensação estranha de familiaridade que ele não conseguia nomear. Maria desviou o olhar, pegou a xícara de chá e saiu da cozinha, antes que revelasse mais do que deveria naquele momento. A partir daquele dia, a dinâmica na mansão mudou sutilmente. Eduardo não proibia mais Maria de passar tempo com Isabel, embora ainda a observasse com uma mistura de suspeita e curiosidade. Começou a visitar o quarto da mãe com mais frequência,
conversas curtas e desajeitadas no início, mas que gradualmente foram se tornando menos tensas. Isabel ficava radiante com essas visitas, seus olhos iluminando-se sempre que o filho aparecia na porta. Maria assistia de longe, seu coração apertando ao ver a família se reconectando lentamente. Sabia que sua presença era um catalisador, mas também sabia que a cura verdadeira precisaria vir de dentro deles mesmos. O outono chegou a Belo Horizonte, trazendo manhãs frias que embaçavam as janelas da mansão e tardes ensolaradas que enganavam os desavisados. As árvores da avenida começavam a perder suas folhas, pintando o chão de tons dourados e ocre, criando uma paisagem melancólica, que combinava perfeitamente com o turbilhão de emoções que tomava conta da vida de Maria. 3 meses haviam se passado, desde que começara a trabalhar ali. 3 meses nos quais Isabel florescera como uma planta que finalmente recebia a água e o sol que precisava. As melhoras eram visíveis a olho nu. Ela caminhava pelo quarto sem tanto esforço. Sua pele havia recuperado um tom mais saudável, e seus olhos brilhavam com uma alegria que Eduardo não via desde sua própria infância. Maria estabelecera uma rotina que ia muito além de suas responsabilidades como faxineira. Acordava ainda mais cedo agora, passava na casa de ervas do Mercado Central para comprar ingredientes frescos, preparava sopas nutritivas e quitandas mineiras que Isabel devorava com apetite renovado. Trazia livros da biblioteca pública e lia para a senhora durante as tardes, suas vozes se misturando ao som distante do trânsito que subia os morros da cidade. Isabel compartilhava cada vez mais de seu passado, histórias que Maria absorvia como esponja, montando o quebra-cabeça de sua própria origem. Soube que Isabel tivera uma filha bebê que precisara entregar para a adoção quando Eduardo tinha apenas 3 anos, uma decisão que a destruíra por dentro, mas que parecia inevitável diante da miséria absoluta que enfrentavam naquele tempo. A voz de Isabel tremia quando falava sobre aquela filha perdida, sobre como entregar a bebê nas mãos de assistentes sociais numa manhã chuvosa. Como voltara para casa com os braços vazios e o coração despedaçado. Contou que guardara um pingente de prata com formato de coração, a única coisa de valor que possuía na época, e colocara no pescoço da bebê antes de se despedir. Era uma forma de deixar uma parte de si com a filha, uma conexão invisível que talvez um dia pudesse ser reconhecida. Eduardo nunca soubera dessa história completa. Isabel mantivera o segredo trancado em seu peito, como uma ferida que nunca cicatrizava. Maria escutava com lágrimas rolando silenciosamente por seu rosto, sua mão apertando a de Isabel, sentindo o peso de décadas de dor contida naquela confissão. Deixe nos comentários qual tem sido sua parte favorita dessa história até agora. Sua participação é muito importante para nós. Eduardo, por sua vez, passava por uma transformação silenciosa, mas profunda. As conversas com Maria, naquela manhã na cozinha, haviam aberto uma comporta que ele lutara anos para manter fechada. Começou a questionar suas prioridades, a ver sua vida de sucesso através de lentes diferentes. De que adiantava ter construído um império, se havia perdido sua humanidade no processo? As noites tornaram-se difíceis, insônia visitando-o com frequência, sua mente revivendo memórias que tentara enterrar. Lembrava de Isabel jovem, costurando até os dedos sangrarem, pulando refeições para que ele pudesse comer. Lembrava da promessa que fizera de cuidar dela quando crescesse, de nunca deixá-la passar necessidade novamente. Mas ao invés disso, construíra uma gaiola dourada e a trancara lá dentro, fornecendo apenas o mínimo necessário para sua sobrevivência física, enquanto ignorava completamente suas necessidades emocionais. Uma tarde de sábado, Eduardo tomou uma decisão. Cancelou todos seus compromissos e foi direto ao quarto de Isabel, sem avisar.
encontrou Maria lá como sempre. As duas mulheres rindo de algo que Isabel acabara de contar. O som da risada de sua mãe o paralisou na entrada. Quando fora a última vez que a ouvira rir assim? Eduardo pediu para falar com Isabel a sós, e Maria entendeu o recado, saindo discretamente, mas não sem antes trocar um olhar significativo com a senhora. Quando ficaram sozinhos, Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se próximo à mãe. Algo que não fazia desde que se tornara adulto. As palavras custaram a sair, presas em sua garganta por anos de distanciamento emocional. Mas finalmente saíram, um pedido de desculpas cru e honesto, reconhecendo sua negligência, sua frieza, seu egoísmo. Isabel chorou, não lágrimas de tristeza, mas de alívio e alegria. Segurou o rosto do filho entre suas mãos enrugadas e disse que nunca deixara de amá-lo, que entendia as pressões que ele enfrentava, mas que sentia falta do menino carinhoso que ele fora um dia. Eduardo permitiu-se chorar também, lágrimas que não derramava desde a morte do pai, liberando décadas de emoções reprimidas. Abraçaram-se ali naquele quarto que testemunhara tanta solidão, um abraço apertado que tentava compensar anos de distância. Quando finalmente se separaram, algo fundamental havia mudado entre eles. Eduardo prometeu que seria diferente dali em diante, que colocaria a família acima dos negócios, que ela nunca mais se sentiria abandonada. Nos dias seguintes, Eduardo cumpriu sua promessa com ações concretas. Agendou consultas com os melhores pneumologistas de Belo Horizonte. Marcou exames em clínicas particulares de primeira linha. Contratou uma equipe médica dedicada exclusivamente aos cuidados de Isabel. Mas mais importante que isso, começou a passar tempo real com ela. Jantavam juntos no quarto, conversavam sobre o passado e o presente, ele contava sobre seus negócios e ela oferecia conselhos sábios forjados por uma vida de experiências. Maria observava essas transformações, com o coração dividido entre alegria e melancolia. Estava feliz por ver mãe e filho se reconectando, mas sabia que sua própria verdade continuava escondida como um elefante invisível no meio da sala. Foi numa quinta-feira chuvosa, exatamente 3 meses após seu primeiro dia de trabalho, que o destino forçou a mão de Maria. Isabel havia passado mal durante a madrugada, uma crise respiratória que assustara a todos. Eduardo ligara para Maria às 5 da manhã, sua voz carregada de pânico, pedindo que ela viesse imediatamente. Quando Maria chegou, encontrou médicos no quarto. Eduardo pálido apoiado na parede do corredor e Isabel sendo examinada com urgência. A crise passou após medicação adequada, mas deixara todos abalados. Os médicos recomendaram repouso absoluto e mencionaram que seria importante conhecer o histórico familiar completo para melhor tratamento, incluindo informações sobre outros filhos, caso existissem. Eduardo respondeu automaticamente que era filho único, mas Isabel o interrompeu com uma voz fraca, mas firme. Olhou para Maria, que estava parada na porta, e então olhou para o filho, dizendo que havia algo que precisava contar. Uma verdade guardada por tempo demais. Eduardo franziu a testa confuso, sentando-se na beira da cama. Isabel respirou fundo, juntou coragem que parecia impossível para alguém tão fragilizada e contou sobre a filha que dera para adoção décadas atrás. A expressão de Eduardo passou de confusão para choque, processando a informação de que tinha uma irmã em algum lugar do mundo. Isabel chorava enquanto falava, pedindo perdão por ter escondido isso dele por tanto tempo, explicando que a dor era grande demais para ser verbalizada. Maria sentiu que era sua deixa. Seu momento de verdade finalmente chegara. Entrou no quarto com passos trêmulos, tirou de dentro da blusa o pingente de prata, em formato de coração que usava escondido há meses. Isabel viu a joia e levou as mãos à boca, um grito abafado escapando de seus lábios. Maria ajoelhou-se ao lado da cama, pegou a mão de Isabel
e disse as palavras que mudaram tudo para sempre. Revelou quem realmente era, a filha perdida que retornara, a bebê que fora entregue e crescera longe, mas que nunca esquecera sua origem. Mostrou documentos que trazia consigo desde o primeiro dia, certidões de nascimento, cartas antigas, tudo que provava sua identidade. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eduardo estava paralisado, seu cérebro tentando processar informações de mais de uma só vez. Isabel chorava copiosamente, estendendo os braços para Maria num gesto desesperado. Maria aceitou o abraço, finalmente permitindo-se sentir tudo o que reprimira durante meses. Mãe e filha reunidas depois de 3 décadas, um reencontro que deveria ter acontecido muito antes, mas que chegava carregado de emoção crua e verdadeira. Eduardo observava a cena como se estivesse em transe, vendo aquela faxineira que tanto o incomodara e intrigara sob uma luz completamente nova. Era sua irmã. Tinha uma irmã que estivera ali o tempo todo, cuidando da mãe deles, enquanto ele desperdiçava tempo com planilhas e contratos. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções conflitantes que sacudiu os alicerces daquela mansão em Belo Horizonte. Eduardo trancou-se em seu escritório no primeiro andar, recusando ligações de trabalho e cancelando reuniões importantes, algo absolutamente inédito em sua carreira meticulosamente planejada. Sua mente girava em círculos viciosos, processando e reprocessando a bomba que explodira em sua vida. Tinha uma irmã, Maria, a faxineira que observara com suspeita e depois com curiosidade, era sua irmã de sangue. Toda aquela dedicação inexplicável a Isabel ganhava sentido agora. Cada gesto de cuidado, cada hora extra passada no quarto da mãe. Maria não estava sendo extraordinariamente bondosa com uma desconhecida. Estava reconectando-se com sua própria mãe biológica. A raiva veio primeiro, quente e irracional. Eduardo sentia-se enganado, manipulado por alguém que entrara em sua casa sob falsos pretextos. Por que Maria não revelara sua identidade desde o início? Por que escolher essa farsa elaborada ao invés de simplesmente bater à porta e anunciar quem era? Mas conforme os dias passavam e a raiva começava a esfriar, dando lugar a uma reflexão mais profunda, Eduardo começou a entender. Se Maria tivesse chegado declarando ser a filha perdida de Isabel, ele provavelmente a teria expulsado, considerando-a uma oportunista atrás da fortuna da família. Suas defesas estavam sempre erguidas, especialmente contra pessoas que vinham das classes menos favorecidas. Maria fora inteligente, estratégica mesmo, provando primeiro seu caráter através de ações antes de revelar sua identidade. Isabel passava os dias em estado de êxtase emocional, alternando entre crises de choro feliz e conversas intermináveis com Maria. As duas mulheres tinham 3 décadas de distância para preencher, histórias para compartilhar, uma vida inteira de separação para curar. Isabel queria saber tudo sobre a filha, como fora sua infância, quem a criara, se fora feliz, se sentira falta de uma mãe biológica. Maria respondia a tudo com paciência infinita, contando sobre sua mãe adotiva, que fora bondosa, mas morrera jovem, sobre as dificuldades que enfrentara, sobre a filha que criava sozinha agora. Isabel chorava ao saber que tinha uma neta, uma menina de 8 anos, que nem sabia da existência da avó biológica. Insistiu imediatamente para conhecê-la, para compensar o tempo perdido, não apenas com a filha, mas com a geração seguinte também. Maria trouxe a pequena Ana num domingo de sol, quando Belo Horizonte acordava preguiçosa e as igrejas tocavam seus sinos anunciando missas matinais. A menina estava nervosa, apertando a mão da mãe com força enquanto atravessava os portões da mansão. Seus olhos arregalavam-se diante do luxo
tão distante de sua realidade de apartamento simples na periferia. Isabel esperava na sala de estar, Eduardo ao seu lado, numa demonstração silenciosa de apoio à mãe. Quando Ana entrou e viu a avó pela primeira vez, algo mágico aconteceu. A criança correu até Isabel com a espontaneidade própria da infância, abraçando-a sem reservas. Isabel segurou a neta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, lágrimas molhando os cabelos escuros da menina. Era um momento de cura geracional, 3 gerações de mulheres da mesma família reunidas finalmente. Eduardo observava tudo de longe, ainda processando seu lugar naquela nova configuração familiar. Ana olhava para ele com curiosidade, e Maria explicou suavemente que aquele era seu tio Eduardo. A palavra soou estranha aos ouvidos dele. Tio. Nunca imaginara que seria tio. Sempre assumira que seria filho único para sempre. Ana aproximou-se dele timidamente e perguntou se era verdade que ele era muito rico. A inocência da pergunta arrancou um sorriso genuíno de Eduardo, o primeiro em dias. Respondeu que sim, que tinha algum dinheiro. E Ana então perguntou se ele poderia comprar um sorvete para ela. Eduardo riu, uma risada real que surpreendeu a todos, e disse que compraria quantos sorvetes ela quisesse. Maria olhou para o irmão e viu ali um vislumbre do homem que ele poderia ser quando as barreiras finalmente caíssem completamente. Mas a aceitação total não viria fácil nem rápido. Eduardo ainda lutava com sentimentos contraditórios sobre toda a situação. Numa tarde procurou Maria na cozinha, onde ela preparava um bolo de fubá para Isabel. Ficaram sozinhos pela primeira vez desde a revelação, um silêncio pesado pairando entre eles. Eduardo começou a falar, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Questionou por que Maria fizera tudo daquele jeito, por que não confiara nele desde o início. Maria parou de mexer a massa, limpou as mãos no avental e virou-se para encará-lo. Explicou que chegara à mansão sem saber o que encontraria, que precisava avaliar o tipo de pessoa que ele era antes de expor sua mãe a uma possível rejeição. As palavras de Maria atingiram Eduardo como socos certeiros. Ela estava certa. Se tivesse chegado como uma desconhecida alegando ser irmã dele, ele teria duvidado, investigado seus motivos financeiros, provavelmente a afastado sem dar chance. Sua própria frieza e desconfiança haviam criado a necessidade dessa abordagem indireta. Eduardo sentou-se pesadamente numa cadeira, passando as mãos pelo rosto num gesto de cansaço existencial. Admitiu em voz baixa que se tornara exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezara quando jovem, alguém que media o valor das pessoas pelo tamanho de suas carteiras. Maria aproximou-se e colocou a mão em seu ombro num gesto surpreendentemente fraternal. Disse que todos cometiam erros, que o importante era ter coragem para reconhecê-los e mudar. Ele não era um homem mau, apenas alguém que se perdera no caminho. Mas caminhos podiam ser reencontrados. Naquela noite, Eduardo subiu ao quarto de Isabel, encontrando-a acordada olhando pela janela, a cidade iluminada se estendendo lá embaixo como um manto de estrelas terrestres. Sentou-se ao seu lado e finalmente fizeram a conversa que precisavam ter há décadas. Isabel explicou por que nunca contara sobre a filha que dera para a adoção, o quanto aquela decisão a destruíra, como carregava culpa diária por ter precisado escolher entre 2 filhos. Eduardo compreendeu dimensões da dor materna que nunca imaginara existirem. Sua mãe fora heróica, não fraca como parte dele secretamente julgara ao longo dos anos. Ela lutara sozinha contra um mundo hostil, tomando decisões impossíveis para manter pelo menos um filho vivo e alimentado. Eduardo perguntou se Isabel o culpava por ter sido o escolhido, se guardava ressentimento por ele ter ficado enquanto a irmã fora entregue. Isabel segurou o rosto do filho com ternura e explicou que não havia escolha real ali. Maria era bebê e tinha mais chances de ser adotada,
enquanto Eduardo já tinha 3 anos e entendia minimamente a situação. Não houve favoritismo, apenas cálculo desesperado de sobrevivência. Eduardo chorou novamente, lágrimas que vinham de um lugar profundo, onde guardava inseguranças antigas sobre nunca ser suficiente, nunca merecer completamente o amor materno. Isabel o embalou como fizera quando ele era criança, murmurando palavras de conforto em mineiro cerrado, e Eduardo permitiu-se ser apenas filho novamente, não o empresário implacável, apenas o menino que precisava do abraço da mãe. As semanas seguintes trouxeram mudanças práticas e emocionais. Eduardo insistiu que Maria deixasse o emprego de faxineira. Era absurdo sua irmã trabalhar como empregada em sua própria casa. Ofereceu sustento financeiro, educação para Ana, tudo o que seu dinheiro pudesse comprar. Maria recusou a maior parte, mantendo sua independência com orgulho, mas aceitou ajuda para matricular a filha numa escola particular melhor e mudar-se para um apartamento mais seguro. Não queria ser tratada como projeto de caridade. Queria construir uma relação genuína como irmã, não como dependente financeira. Eduardo respeitou isso, admirando a dignidade dela, reconhecendo nela a mesma força que sua mãe demonstrara ao longo da vida. Isabel florescia com sua família reunida. Os tratamentos médicos que Eduardo providenciara faziam efeito, combinados com a felicidade renovada que funcionava como remédio para a alma. Ela ganhava peso, sua respiração melhorava constantemente. Os médicos comentavam surpresos sobre sua recuperação notável. Mas o que realmente a curava era ter seus 2 filhos ali. Vê-los começando a construir uma relação fraterna, assistir Ana crescer cercada pelo amor que ela mesma não pudera oferecer a Maria décadas atrás. A mansão que antes era mausoléu de silêncio e solidão começava a se encher de vida, risadas infantis ecoando pelos corredores, conversas animadas nas refeições, a sensação palpável de que aquilo finalmente era um lar, não apenas uma construção de tijolos e cimento. A primavera chegou a Belo Horizonte, transformando a cidade num jardim florido. Ipês roxos e amarelos pintando as ruas com suas cores vibrantes, o ar carregando aquele cheiro característico de terra molhada após as primeiras chuvas da estação. 6 meses haviam se passado desde a revelação que abalara os alicerces da família Almeida. 6 meses de reconstrução cuidadosa de pontes queimadas e construção de vínculos que nunca existiram. A mansão passara por mudanças físicas que refletiam as transformações internas de seus moradores. Eduardo contratara decoradores para renovar os ambientes, trazendo cores mais claras e móveis confortáveis que convidavam à convivência, substituindo o luxo frio e impessoal por aconchego genuíno. O quarto de Isabel fora completamente reformado. Agora tinha vista privilegiada para o jardim e uma varanda onde ela tomava sol todas as manhãs. Mas as mudanças mais significativas eram aquelas invisíveis aos olhos. Eduardo reduzira drasticamente sua carga de trabalho, delegando responsabilidades a sócios confiáveis e recusando novos projetos que exigiriam sua ausência constante. Descobrira que o mundo dos negócios não desmoronava se ele não estivesse presente em cada reunião, que sua empresa continuava lucrativa, mesmo quando priorizava jantares em família acima de coquetéis corporativos. Começara a redescobrir prazeres simples que esquecera na corrida frenética pelo sucesso. Caminhar sem destino certo pelas ruas arborizadas de Belo Horizonte, visitar feiras de artesanato aos domingos, sentar-se no sofá apenas para assistir desenhos animados com Ana, sem checar o celular a cada 5 minutos. A relação entre Eduardo e Maria evoluíra de estranhamento para a amizade genuína, temperada pela cumplicidade natural de irmãos que descobrem um ao outro tardiamente. Tinham diferenças óbvias,
moldadas por realidades socioeconômicas opostas, mas compartilhavam mais semelhanças do que imaginavam inicialmente. Ambos eram resilientes, determinados, capazes de sacrifícios imensos por aqueles que amavam. Maria ensinava Eduardo sobre generosidade e empatia através de exemplo silencioso, enquanto Eduardo ajudava a irmã a navegar burocracias e oportunidades que seu dinheiro e conexões podiam facilitar, mas sempre respeitando a independência dela. Desenvolveram rituais próprios, como almoços semanais num restaurante simples do centro, onde serviam comida mineira autêntica, onde Eduardo aprendia a apreciar o sabor de frango com quiabo, preparado em fogão a lenha, ao invés de pratos sofisticados de restaurantes estrelados. Isabel assistia ao florescimento dessa relação fraterna com alegria indescritível. Seus 2 filhos, separados pelas circunstâncias cruéis da pobreza, agora compartilhavam mesa, histórias e afeto. Ela recuperara não apenas sua saúde física, mas sobretudo sua vontade de viver. Seus dias tinham propósito renovado. Passava manhãs ensinando Ana a fazer biscoitos de polvilho, as mãos enrugadas guiando as pequenas mãos da neta, transmitindo receitas que sua própria mãe lhe ensinara décadas atrás. Contava histórias do Minas Gerais antigo, de como a vida era antes, preservando memórias que agora tinham ouvidos interessados para escutá-las. À tarde, quando Ana estava na escola, Isabel e Maria conversavam longamente, preenchendo lacunas de 3 décadas com paciência infinita, chorando juntas, rindo juntas, curando juntas feridas antigas. Eduardo começara a levar Ana para passeios de tio, experiência completamente nova para alguém que nunca imaginara ter família além da mãe. A princípio desajeitado, não sabia como interagir com crianças, mas Ana, com sua espontaneidade infantil, quebrou todas as barreiras. Ela o ensinou a brincar novamente, a ver o mundo com olhos de criança, a apreciar pequenas alegrias como sorvete derretendo na casquinha ou pipas voando no parque municipal. Eduardo descobriu-se comprando brinquedos com entusiasmo genuíno, não porque eram caros, mas porque sabia que fariam os olhos da sobrinha brilharem de felicidade. Matriculou Ana na melhor escola particular de Belo Horizonte, mas também a levava para jogar bola descalça no quintal da mansão, suas roupas de grife sujando de grama, sem que isso importasse minimamente. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. E deixe seu comentário sobre qual foi o momento que mais tocou seu coração. Maria prosperava nessa nova configuração familiar sem perder sua essência. Aceitara estudar administração numa faculdade que Eduardo oferecera pagar, não como favor, mas como investimento em família. Trabalhava meio período numa ONG, que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade, aplicando sua própria experiência para fazer diferença real na vida de outras pessoas. Mantinha sua independência financeira, orgulho que Eduardo aprendera a respeitar profundamente. Aos poucos, Maria apresentou Eduardo a realidades que ele ignorava, apesar de ter nascido na pobreza. Levou-o para visitar comunidades carentes onde crescera, mostrando que havia dignidade e humanidade onde ele só enxergava estatísticas. Eduardo começou a direcionar parte de sua fortuna para projetos sociais concretos, construindo moradias populares com infraestrutura digna, financiando bolsas de estudo, criando empregos reais para pessoas reais. Num sábado especialmente significativo, 6 meses e meio após a revelação, a família reuniu-se para celebrar o aniversário de Isabel. Eduardo fechara a mansão para o mundo exterior. Não haveria sócios, clientes ou networking, apenas família verdadeira. Maria chegou cedo trazendo Ana e ingredientes para preparar o prato favorito de Isabel. Um feijão tropeiro autêntico como faziam no interior de Minas. Eduardo, surpreendentemente, juntou-se a elas na cozinha,
ajudando desajeitadamente a preparar a refeição. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora descascavam alho e picavam linguiça sob orientação divertida de Maria. Riam dos erros dele, Ana fazendo piadas infantis que deixavam todos em gargalhadas. Quando Isabel desceu para o jantar e viu a mesa posta com simplicidade mas carinho, 3 gerações reunidas preparando comida caseira juntas, seus olhos encheram de lágrimas felizes. Aquilo era tudo que sempre sonhara, mas nunca ousara acreditar que veria. Sua família unida, seus filhos lado a lado, sua neta correndo livre pela casa, amor tangível permeando cada canto daquele espaço que antes era frio e vazio. Sentaram-se à mesa, não no formal jantar da sala de jantar luxuosa, mas na cozinha aconchegante, onde conversas fluíam naturalmente entre garfadas, onde Ana sujava a blusa sem repreensões, onde Eduardo serviu vinho barato que Maria trouxera e descobriu que sabor não tinha relação direta com preço. Durante a sobremesa, um bolo de fubá com goiabada que Ana ajudara a fazer, Isabel pediu atenção de todos. Sua voz estava firme, sua saúde notavelmente melhor, mas havia emoção contida em cada palavra. Agradeceu a Maria por ter tido coragem de retornar, por não ter permitido que rancor ou mágoa a impedissem de buscar reconexão. Agradeceu a Eduardo por ter tido humildade de reconhecer erros e mudar, por ter escolhido ser melhor ao invés de permanecer na zona confortável de sua frieza anterior. Disse que aqueles últimos meses foram os mais felizes de sua vida, que morria em paz agora sabendo que seus filhos tinham um ao outro, que Ana cresceria cercada de amor. Maria e Eduardo protestaram simultaneamente contra qualquer menção à morte. Isabel estava forte. Os médicos otimistas tinham décadas pela frente ainda. Isabel sorriu com sabedoria de quem viveu muito e entendia a impermanência de tudo. Explicou que não estava sendo mórbida, apenas realista e grata. Cada dia extra era presente, cada momento com a família reunida era milagre. Ela perdoara a si mesma finalmente pela decisão impossível que tomara décadas atrás, entendendo que fizera o melhor que podia com recursos que tinha. Maria segurou uma mão de Isabel, Eduardo a outra, Ana subiu no colo da avó e ficaram assim por longos minutos, um entrelaçamento físico que simbolizava vínculos emocionais restaurados. Não havia mais segredos entre eles, não havia mais paredes invisíveis, apenas amor imperfeito, mas genuíno de pessoas imperfeitas, tentando o seu melhor. Nas semanas seguintes, estabeleceram novas tradições familiares. Domingos eram sagrados, reuniões obrigatórias onde todos compareciam sem exceções. Jogavam jogos de tabuleiro que Ana escolhia, assistiam filmes amontoados no sofá, cozinhavam juntos pratos diferentes, experimentando receitas. Eduardo descobriu que tinha talento para fazer pão de queijo, orgulhando-se desproporcionalmente quando sua fornada saía perfeita, e todos elogiavam. Maria ensinou-os a fazer artesanato, atividade que Isabel adorava, suas mãos criando pequenos objetos que decoravam a casa com histórias próprias. Ana florescia cercada por amor, sua timidez inicial transformando-se em confiança, sabendo-se parte de algo maior. Eduardo começou a levar Isabel para passeios pela cidade, lugares que ela não visitava há anos. Foram ao mercado central comprar queijos e especiarias, ao parque municipal alimentar patos, ao Museu de Arte da Pampulha, onde Isabel redescobriu paixão antiga por pintura. Ele empurrava sua cadeira de rodas pacientemente, não porque ela não conseguisse andar, mas porque cansava fácil. E conversavam sobre tudo e nada, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Maria às vezes os acompanhava, às vezes deixava mãe e filho terem seus momentos, compreendendo que eles também precisavam curar décadas de distância. Não havia ciúmes,
apenas generosidade emocional de alguém que entendia que amor não era recurso escasso que precisava ser racionado. Maria revelou a Eduardo sobre seus planos de expandir o trabalho na ONG. Queria criar um programa específico para apoiar mães em situação vulnerável. Ajudá-las a não precisarem fazer escolhas impossíveis, como Isabel fora forçada a fazer. Eduardo não apenas apoiou a ideia, mas tornou-se parceiro ativo, oferecendo não só dinheiro, mas tempo e conexões. Juntos planejavam um centro de apoio que ofereceria não apenas auxílio financeiro, mas também creche, capacitação profissional, acompanhamento psicológico, uma rede de suporte completa. Seria chamado Casa Isabel, homenagem à mulher que sobrevivera ao impossível e agora via seus filhos transformando sua dor em legado positivo. Ana amadurecia observando aquela família reconstruída, aprendendo lições valiosas sobre perdão, resiliência, importância de conexões humanas verdadeiras. Sua redação na escola sobre minha família emocionou professores, descrevendo com simplicidade infantil, mas profundidade emocional, como sua família era diferente, mas perfeita do jeito dela. Tinha mãe guerreira, avó sábia, tio que aprendia a ser mais humano, e todos juntos formavam algo especial. Eduardo guardou cópia daquela redação em sua carteira, lembrando-se sempre do que realmente importava, quando tentações de voltar a velhos padrões surgiam. Isabel completou 69 anos, cercada pela família que tanto amava, sua saúde estável, sua felicidade palpável. Os médicos consideravam sua recuperação notável, cientificamente falando. Mas ela sabia que não havia mistério algum. Tinha motivos para viver agora. Tinha amor que a sustentava melhor que qualquer medicamento. Eduardo olhava para a mãe e via não a senhora frágil relegada a quarto isolado, mas a matriarca forte que sempre fora, apenas precisando ser vista realmente. Maria olhava para Isabel e via não a mãe que a abandonara, mas a mulher corajosa que tomara a decisão dilacerante para dar-lhe chance de vida melhor, sacrificando felicidade própria no processo. Numa tarde dourada de primavera, com Belo Horizonte brilhando sob o sol generoso, a família reuniu-se no jardim recém-reformado da mansão. Isabel sentada em cadeira confortável, Maria e Eduardo aos seus lados, Ana correndo entre as flores recém-plantadas. Conversavam sobre planos futuros, viagem que fariam juntos para conhecer a cidadezinha do interior onde Maria crescera, onde Isabel nascera décadas atrás. Queriam reconectar com raízes, mostrar a Ana de onde vinham, celebrar origens ao invés de escondê-las. Eduardo finalmente entendia que seu sucesso não precisava apagar seu passado, que podia ser empresário bem-sucedido sem negar o menino pobre da periferia que um dia fora. A história da família Almeida ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, que família constrói-se com presença e não apenas com sangue compartilhado. Maria provara que determinação movida por amor pode curar feridas profundas, que coragem de buscar verdade vale cada momento de incerteza. Eduardo aprendera que verdadeiro sucesso mede-se em abraços recebidos e não em zeros em contas bancárias, que ser vulnerável não é fraqueza, mas força. Isabel descobrira que nunca é tarde para reunir pedaços quebrados e criar algo belo com eles. Enquanto o sol começava a descer pintando o céu de Belo Horizonte com tons rosados e alaranjados, a família permanecia no jardim, suas risadas misturando-se ao canto dos pássaros que retornavam a seus ninhos. A mansão, que antes era monumento à solidão, transformara-se em lar verdadeiro, suas paredes testemunhando o milagre cotidiano do amor que cura, reconstrói e renova. Maria segurava a mão de Isabel, Eduardo tinha Ana no colo e juntos assistiam o dia terminar,
gratos por cada momento compartilhado, conscientes de que haviam encontrado o que procuravam durante toda a vida: pertencimento, aceitação, família verdadeira. A jornada não fora fácil, marcada por dor, segredos e anos de separação. Mas o destino, com sua ironia característica, trouxera Maria de volta disfarçada de faxineira, permitindo que ela provasse seu valor antes de reivindicar seu lugar. Eduardo fora forçado a confrontar o monstro que se tornara, escolhendo humanidade sobre ambição. Isabel recebera a segunda chance de ser mãe para ambos os filhos, curando ferida que sangrava silenciosamente há décadas, e Ana ganhara a família expandida que a amava incondicionalmente, aprendendo desde cedo que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais ou econômicas. Aquela era a verdadeira fortuna de Eduardo agora, não os milhões em sua conta bancária, mas os sorrisos genuínos de sua mãe, a amizade crescente com a irmã que não conhecera, o amor puro de uma sobrinha que o ensinava diariamente sobre o que realmente importa. Maria encontrara paz finalmente, respondendo perguntas que a atormentavam sobre sua origem, perdoando a mãe que fizera a escolha impossível, ganhando o irmão que inicialmente rejeitara, mas depois abraçara completamente. Isabel, contra todas as probabilidades médicas e sociais, não apenas sobrevivera, mas prosperava, rodeada pela família que sempre sonhara ter unida. Quando as estrelas começaram a pontilhar o céu escurecido sobre Belo Horizonte, entraram para a casa juntos, a luz quente das janelas prometendo aconchego e pertencimento. Amanhã traria novos desafios. Vida continuaria com suas complexidades habituais, mas enfrentariam tudo juntos agora. E nisso residia a força deles, na união forjada através de adversidades, no amor que escolheram cultivar apesar das dificuldades, na família que reconstruíram tijolo por tijolo, abraço por abraço, perdão por perdão. A faxineira descobrira a verdade. Mas mais que isso, revelara verdades profundas para todos eles, sobre o que significa ser humano, ser família, ser completo. Fim.